Hoje a gente vai falar sobre algumas boas práticas aí com Angular e também alguns problemas cotidianos aí que a gente enfrenta nos projetos Single Page Application. Eu vou disponibilizar depois da apresentação um projetinho com todos os exemplos que a gente citar aqui, alguns tópicos, por questão aí do tempo eu vou ter que passar bem rápido, mas posteriormente aí se tiver alguma dúvida, clona o repositório e a gente discute um pouco, ok? O primeiro ponto aí que eu queria falar é sobre o IOMA. Não tem como falar aí de automatização de processo sem citar o IOMA. Ele é uma stack com foco em front-end que automatiza o build e gerencia sua dependência, as dependências do seu projeto. Ele utiliza o Grunt e o Bower para fazer essa mágica. Então, diversas tarefas cotidianas aí, minificar projeto, life reload, ng watch, dar watch nos projetos, compilar o CoffeeScript, ele já realiza isso tudo automaticamente, você não precisa configurar nada. É bem interessante, quem não conhece, vale a pena dar uma olhada. Ajuda muito aí na fase de setup dos projetos. Quando a gente está usando aí o IOMA, uma das coisas que a gente sofre um pouquinho é como que a gente organiza a aplicação, como que a gente consegue modularizar a aplicação. Por default, o Grunt, por default e também por questão de performance, ele só permite você criar um nível de pasta para compilar o seu CoffeeScript ou o seu LESS ou SES. Para você permitir ele fazer essa busca em pasta recursiva, você tem que fazer uma alteração nos arquivos dele. Então, nos próprios comentários aí do Grunt File, ele já te fala que para você conseguir usar as pastas recursivamente, você tem que mudar a expressão regular aqui nos watts. Então, é só você fazer essa alteraçãozinha aqui que ele já vai pegar essas pastas recursivas. Isso te ajuda a organizar melhor a sua aplicação. Você consegue separar por pasta, tipo, minha pasta de login, eu consigo colocar todos os meus controles referentes ao login. Minha pasta de usuário, eu vou colocar todos os meus controles referentes ao usuário. Em um projeto pequeno, a gente não sente muito efeito, mas quando o projeto começa a crescer, se você não tiver esse tipo de organização, a coisa começa a sair fora do controle. É bem legal a gente fazer isso no começo, que a gente não evita bastante retrabalho. Isso é o que eu queria falar, exatamente disso que eu estava falando agora, sobre modularização. Não importe como você vai fazer isso, mas dê um pouco de atenção para isso no start do projeto, na fase aí de setup. Algumas dicas aí sobre controles e scopes e templates. Então, nos seus controllers, você sempre tenta deixar a lógica nos controllers o mais simples possível. O Mati já deu uma introdução aí sobre o que é controller, o que é template, então acredito que isso já está claro para todo mundo. Se a coisa começar a complicar demais em um controller, comece a delegar essas funções para um serviço, ou seja, separa essas responsabilidades aí, começa a jogar um pouco dessa lógica para um serviço, ou se não for o caso, a tela for muito complexa, comece a quebrar esses controllers em subcontrollers aí, vamos assim chamar, porque senão a manutenção e fazer os testes unitários para um controller muito complexo fica bem difícil. A gente tem que evitar setar qualquer tipo de valor nos templates. Então, se você está num template de login e você evitar de usar um ng init ou um ng click, por exemplo,
não setar nenhum valor aqui direto. Por exemplo, eu tenho um modelo, uma variável que chama selecionar select, setar algum tipo de valor assim. Em um primeiro momento parece uma boa ideia, é bem simples, mas para a manutenção disso fica bem complexo. No ngbind, quando a gente vai fazer setar alguma variável, apresentar alguma variável em um template, o Matias mostrou sexta-feira também o uso de expressions, que você consegue colocar uma variável e quando você setar um valor no seu controller, ela vai ser renderizada aqui no seu template. Quando possível, é legal evitar esse tipo de anotação, porque antes do template ser renderizado na tela, ele dá uma piscada na tela e vai expor o teu template. O legal nesse caso é usar o ngbind, ele já consegue fazer o tratamento desse tipo de renderização e só apresenta o template, só apresenta a variável quando ela estiver renderizada. Então nesse caso ficaria minha variável. Se você usar essa diretiva ngbind, ele vai evitar esse tipo de problema. Quem desenvolveu alguma coisa em Angular provavelmente já passou por esse tipo de problema. Tem uma outra abordagem que a gente costuma usar aí também, que é uma diretiva que chama ngcloat. Você vai usar algo do tipo ngcloat, que consegue evitar esse tipo de problema quando você utiliza a anotação com dois chaves. Um dos recursos mais poderosos aí do Angular são os watches, né? Que é esse processo aí dele conseguir identificar uma alteração em uma variável e atualizar o valor. Normalmente a gente usa nos controllers bastante o scope.watch, que ele vai identificar qualquer alteração que houve numa collection ou numa variável. Uma das principais dúvidas aí que surge é o que é esse terceiro parâmetro aqui, né? Para que serve esse terceiro parâmetro? De acordo com a documentação, esse terceiro parâmetro aqui é um parâmetro que chama Object Equality, que significa que se ele for setado como, acho que essa imagem ajuda bastante a entender esse processo. Se eu setar esse valor como true, ele vai começar a usar o Angular equals para verificar se houve alguma alteração no objeto. Então, se eu altero uma propriedade, adiciono ou removo um usuário, ele vai detectar e falar, opa, houve uma alteração, e vai disparar o evento. Quando essa variável está setada como falso, ele só vai identificar que houve uma mudança se eu trocar a referência do objeto aí. Então, se eu adiciono um novo objeto ou faço uma alteração em alguma variável, ele não vai disparar um evento de change. Várias diretivas aí do Angular utilizam esse watch. Então, a ngModel, ngBind, ngInclude, ngSwitch. Então, todas elas usam esse recurso e é bem interessante a gente ser cauteloso em utilizar eles. Então, alguns casos, é claro, que a gente vai ter que usar, mas sempre usar com bastante cautela aí, que eles gastam bastante processamento. Com relação às rotas, não tem como a gente falar de rotas sem citar o Angular Router,
UI Router, que é um módulo de terceiros aí do Angular. Nas últimas versões do Angular, o módulo de rotas foi separado do core, justamente para dar essa flexibilidade para o desenvolvedor escolher qual recurso que ele quer usar, se ele quer usar o do Angular, que é o Angular Router, ou alguma biblioteca de terceiros. Em alguns casos, no caso de celular, nem é necessário usar esse módulo de rotas. E quando a gente vai desenvolver uma aplicação, acho que 100% aí quase 100% das apps, o pessoal usa esse UI Router. É um módulo muito poderoso. Ele proporciona a gente desenvolver o que a gente chama de Next-Stage Views ou Parallel Views, e também já faz o deep link aí da aplicação. O que isso significa? Isso significa que com o UI Router a gente consegue definir uma rota dentro de um template, ou seja, uma rota dentro de uma rota dentro de uma rota. A gente consegue pegar trechos de um template e renderizar só aquele trecho específico. No caso da minha aplicação aqui de exemplo, eu consigo, o meu segundo nível aqui do meu UI Router é apenas esse box que está o listar. Então, deixa eu pintar uma cor aqui. Eu tenho a capacidade de renderizar apenas esse trecho em específico. Então, se eu tivesse mais algumas abas aqui, eu conseguiria renderizar somente esse trecho. Se eu quisesse criar mais um nível, renderizar apenas um pedaço dentro desse template, eu também tenho essa capacidade. Isso é bem poderoso, facilita bastante o desenvolvimento e organiza bastante também o código. O UI Router trabalha com o conceito de states, então em todo nível que você for trabalhar, você consegue usar um recurso poderoso aí, que eu acho que a maior parte do pessoal já conhece, que é o Resolve, que ele só vai entrar em uma determinada rota quando todos os dados forem carregados, ou seja, se eu vou fazer uma busca de todos os usuários, eu só vou entrar na rota de usuários quando esses dados já estiverem disponíveis para mim. Então não vai ter nenhum lag de tipo, a tela vai abrir sem nenhum dado e depois de 2 segundos, quando os dados chegarem, os dados vão ser carregados. Esse tipo de comportamento deve ser evitado porque o resultado final dele é bem desagradável. Bom, o link desse cara está disponível aqui. Vai ter os recursos dele, vão ser disponibilizados depois na app de exemplo. Tem muita mais coisa para se falar dele. Por nosso tempo, eu não posso perder muito tempo aqui falando de mais coisas desse módulo, mas é um dos módulos mais poderosos aí do Angular e vale muito a pena. Quem não conhece, dá uma olhada. Vamos falar de uma coisa bem interessante agora também, que é o uso de interceptors. Quem trabalha aí com Java, o conceito é o mesmo de interceptors aí, utilizados no Java. A gente, nesse caso aqui, o HTTP Interceptor do Angular, você consegue interceptar qualquer request e qualquer response que foi feita através de algum módulo do Angular. No caso, por exemplo, se você faz um HTTP GET ou HTTP POST, você adicionando um interceptor no Angular, você vai conseguir interceptar essa chamada e realizar alguma ação. Isso é bem importante
para a gente tratar de questões de segurança. É um dos pontos que a gente tem que tratar de segurança, que a gente consegue tratar de segurança no Angular. Vamos falar um pouquinho disso então. Para adicionar um interceptor, você simplesmente tem que criar um factor. Nesse caso, o meu factor chama interceptor. E adicionar ele no config do start da aplicação. Então eu apenas instancio um módulo aqui, injeto o módulo e adiciono ele no array de interceptors do Angular. Nesse factor que eu criei, que chama interceptor, eu tenho 4 métodos: request, request error, response e response error. Então, se eu quero fazer adicionar algum cookie ou alguma informação significativa aí em todas as minhas requests, esse aqui é o lugar ideal. Se eu quero tratar algum erro, tipo, eu faço uma chamada aí para buscar os meus usuários, eu faço uma chamada para realizar o login e deu algum erro, eu consigo tratar de uma forma geral aí todos os erros da aplicação. Ou uma das coisas mais utilizadas nesses interceptors é para você identificar quando o usuário está logado ou não. Então, se o serviço retornou o status 401, eu consigo falar, opa, você não tem permissão, joga ele para a rota de login e apresenta uma mensagem de erro. Ou caso dê algum outro erro, eu consigo falar, opa, deu um erro 403, deu um erro 404, dispara uma mensagem aí que essa requisição não foi feita com sucesso. E como o UI Router, a gente falou que a gente tem a capacidade de somente mudar de rota se todos os dados forem carregados com sucesso, a gente consegue apresentar a mensagem de erro através desse interceptor e a rota do Angular e a rota da tua aplicação nem ser alterada. Então fica um serviço, uma funcionalidade bem interessante. Dá para explorar mais esses interceptors, mas numa visão geral é isso daí. Vamos falar um pouco agora de internacionalização da aplicação. Um dos módulos mais interessantes aí com Angular também para realizar internacionalização é esse Angular Translate. É um módulo muito simples de utilizar. A gente basicamente cria um JSON com nossas strings aí para realizar a internacionalização. E no arquivo de configuração, nós apenas definimos aí aonde ele vai pegar esse arquivo. Nesse caso aqui eu estou falando que ele vai pegar na pasta L10N e o sufixo é JSON, a linguagem default PTBR. A partir daí, se eu estou no meu template, eu consigo fazer algo do tipo translate usuário.nome. Ele vai procurar naquele arquivo e vai traduzir essa chave aqui na minha string correta. É um módulo muito simples de utilizar. A maioria das aplicações, grande parte das aplicações aí, é necessário a gente fazer internacionalização. Então, com o Angular isso fica bem simples. E vale a pena também dar uma olhada nesse módulo. Tem como você fazer tanto por filters. Isso aqui é um exemplo de retirada da documentação, como você trabalha com filters. É só você colocar uma chave, colocar o translate na frente, através de uma diretiva. É um módulo bem tranquilo de trabalhar e quem não conhece, dá uma olhadinha, que a documentação é bem legal também. Utilizando qualquer framework, single page application, um dos principais problemas é como a gente controla a segurança
da aplicação. A gente já viu aí que com o Interceptor a gente consegue redirecionar para o login caso o usuário não tenha permissão ou realizar alguma ação de acordo com o status aí que veio do seu serviço. Mas, e aí, como que a gente consegue controlar se uma rota é restrita, se uma rota é aberta, de acordo com as roles que veio do serviço? O UI Router também te ajuda nisso daí. Tem N formas de fazer esse controle. Nessa app de exemplo que eu vou disponibilizar, eu estou usando através no controle de cada estado a gente tem um campo, uma propriedade que chama data, que você consegue colocar qualquer valor nela referente à tua rota. Então, nesse caso aqui, eu estou colocando qual que é a permissão de acesso da minha rota, se ela é restrita ou não. E o UI Router também te proporciona, deixa eu o UI Router também te proporciona, te dá alguns listeners aí para você escutar, que você consegue identificar se uma transição de state foi concluída com sucesso, se uma transição de state está começando, ou se uma transição de state deu algum erro com state change error. Tem essa location change start aqui, que é um listener também, que é disparado pelo Angular, não pelo UI Router, quando uma URL é alterada. Deixei aí mais de exemplo. Então, o que eu consigo fazer? Nesse state change start, eu consigo colocar minha regra de validação, de autenticação, na verdade, né? E caso o usuário não tenha permissão ou a regra não atenda, nesse momento aqui eu consigo prevenir que essa rota seja alterada, que ele faça a mudança para outra rota. Então a única coisa que eu estou fazendo aqui é, pro meu state que eu estou indo, eu estou checando minha autenticação, então eu tenho um serviço de autenticação aqui, que eu verifico o nível de acesso, e se o usuário não tiver autenticado, eu previno a mudança dessa rota e jogo ele para o login, porque ele está tentando acessar uma rota que ele não tem permissão. Se a rota é liberada, eu verifico se o cara está autenticado, e se ele não está no login, porque se ele tiver autenticado, ele nem deve ir para o login, ele pode cair direto numa página principal. Né? No caso aqui eu dei o exemplo dele para o usuário pronto listar. Então, se eu estou autenticado e tento cair na rota de login, ele não vai deixar eu ir para a minha rota de login e vai me jogar para a minha rota de usuário ponto listar. No caso dessa aplicação de exemplo. Se eu não estou autenticado, vou dar um exemplo aqui. Uma chamada de API aqui que eu não estou autenticado. Se eu não estou autenticado, ele já falou, opa, você não tem permissão de acessar aquela rota, vou te redirecionar para o login. Se eu tentar acessar, então, usuário.listar, ele vai me jogar sempre para o login porque eu não estou logado. Se eu entrar na aplicação, ele me joga para a tela de listar e eu consigo acessar todas as minhas rotas restritas. Um outro ponto aí interessante, que eu acho que é um próximo slide, é referente ao start da aplicação. Quando eu bato aqui na minha aplicação, tipo index.html, normalmente a gente não tem as informações necessárias para identificar em qual rota eu devo iniciar a minha aplicação. Ou seja, eu não tenho os dados, eu não sei se o usuário está logado ou não. Então,
eu não tenho como direcionar ele para a rota correta quando eu uso o NG App no body aqui. Então, quando eu starto uma aplicação, bato no index lá, eu não tenho nenhuma informação se o meu usuário está logado ou se o meu usuário não está logado. Para que rota que eu vou? Eu jogo ele para o login, eu jogo ele para meu usuário.start, como nesse exemplo aqui. Como que eu determino isso? Uma funcionalidade bem interessante do Angular é dar o bootstrap da aplicação, ou seja, startar o Angular manualmente. Então, com o ng-init, nesse arquivo init.coffee, eu consigo fazer uma chamada. Nesse caso aqui, eu estou fazendo uma chamada para minha API /me. Então, se o usuário estiver logado, ele vai me retornar os dados do usuário. Se o usuário não estiver logado, ele vai me retornar um 401. E só depois que essa informação estiver disponível para mim, que eu estou dando um bootstrap no Angular. Eu estou iniciando as configurações do Angular, o meu módulo MB Angular App. Ou seja, nesse processo aqui, eu estou adicionando os meus valores que foram retornados do serviço, que são meus dados necessários para mim iniciar a aplicação, para esse windows.userdata. Que com essa informação aqui, eu consigo identificar, opa, o usuário está logado, ele não precisa ir para a tela de login. Eu posso jogar ele direto para a tela de usuário, listar usuário. Se nessa chamada aqui retornar um erro, eu falo, opa, o usuário não está autenticado. Eu retorno ele para a tela de... Então eu tenho que retornar ele para a tela de login. Com isso daqui, a gente evita que a tela fica piscando. Ou seja, que você redirecione o cara para a tela de usuário e quando o seu serviço voltar, aí sim você joga ele para uma outra tela. Essas piscadas de tela, essas alterações de rota, sem alguma ação do usuário, é um resultado bem desagradável assim, para o produto. E por questão de usabilidade, aí, fica muito chato. É uma boa forma, esse jeito de fazer é uma boa forma, porque você consegue colocar um loadzinho aí na aplicação. Talvez pelo Hangout aí vocês não consigam ver. Vai ficar mais claro isso, com certeza, quando vocês baixarem o repositório. Mas é uma forma interessante aí de lidar com a carga inicial dos dados. Transform Request e Transform Response é outra funcionalidade bem legal aí do Angular, que você consegue no seu serviço. Você consegue, quando você recebe uma resposta, deixa eu pegar um exemplo aqui. Quando você recebe uma resposta, você consegue chamar uma função que você vai tratar os dados de acordo com a tua necessidade. Ou seja, chegou uma resposta aí com sua lista de usuários. Minha tela precisa das informações um pouco diferente. Eu não preciso de um dado, ou eu preciso concatenar algum dado. Você consegue fazer isso com o seu Transformer Response. Então, simplesmente você cria um factor. Estar no usuário. Response. Você cria um factor e nesse factor você consegue fazer, você tem a sua resposta nesse response, você consegue parsear ele, realizar toda a lógica necessária para adaptar a resposta para a tua necessidade. E um dos pontos mais interessantes é que você divide as responsabilidades do teu serviço, facilita bastante os testes unitários.
melhora bastante a legibilidade do código e é uma boa forma de lidar aí com essas mudanças de dados, essas transformação ou decoração de dados aí que frequentemente são necessárias quando a gente lida principalmente com uma API de terceiros. Né? Bootstrap manual a gente já falou. Bom, eu acho é uma pena aí a gente ter que passar por todos esses tópicos tão rápido. Tinha bastante assunto para absorver em pouco tempo. Mas a gente falou de diversos problemas referentes à segurança, controle de rotas, internacionalização, que a gente normalmente utiliza em Single Pages Application. Então, quando que a complexidade esse tipo de complexidade de aplicação deve ficar na responsabilidade do front? E uma pergunta ainda mais profunda aí é: quando é necessário utilizar Single Page Application? Quando é necessário deixar toda essa responsabilidade no front-end? E quando a gente pode buscar outras alternativas, que seja em Ruby ou PHP, uma aplicação server page tradicional? Essas são as duas perguntas aí que a gente vai debater um pouquinho. Ou seja, Single Page não pode ser considerado uma bala de prata para todas as nossas aplicações. Eu acredito que para site, né, não é uma boa usar Single Page Application. Por que não? Para site, mas quando você fala SAP, você quer dizer... SEO? Você fala para SEO? Como que é? SEO? Search. Aqueles para você ser indexado pelo Google. Isso. Então, mas aí nesse caso você usa uma diretiva retangular que ela usa o tracking do Analytics e aí você define para cada ação do seu site um envio de uma mensagem para o Analytics. Por exemplo, você clicou num vídeo, aí você manda através dessa diretiva para o Analytics que aquele vídeo foi clicado, você mudou a página. Entendeu? Eu acho que o Angular hoje, ele pode ser usado em qualquer instância. Mas o SEO ele não olha só, ele olha também não, sim, é só um exemplo, entendeu? Tem casos e casos. Hoje tem um módulo também para Analytics do Angular que funciona muito bem. Eu acho que indexação não é um problema mais. Eu acho que cara, tem... Toda a responsabilidade ainda está no cliente. Esse controle de rota, validação de código. O Bruno... Cara, ainda assim, todas as soluções, cara, precisam de um esforço até que grande para fazer funcionar. Eu já vi gente que usa o PhantomJS para navegar pela página e gerar a versão estática da página, porque cada caso é um caso. Se o meu site precisasse ser indexável hoje, eu não usaria Angular nem a pau. Sem contar que tem outro problema. Quando você tem um site que é aberto, aqui a gente faz aplicativo. Aplicativo é algo fechado, pode carregar antes. Quando você faz um site aberto, por exemplo o Twitter era Single Page Application no passado. Eles tiraram, porque o cara que quer ler um tweet tinha que carregar o Twitter inteiro. Ele travado, mesmo você quebrando em módulos, você tinha que carregar uma porrada de coisa para o Twitter funcionar. Eles mataram o Single Page Application no Twitter, porque a primeira experiência, quando é alguma coisa aberta, não é algo que o cara pode esperar um pouquinho para acessar, tem esse impacto inicial de carregar a aplicação inteira, tem os problemas de indexar no Google, tem uma porrada de coisa. Eu não faria, por exemplo, um site, um blog ou coisa assim, eu não faria em Angular hoje por causa desses motivos. Tem como contornar tudo, mas é um esforço muito maior do que simplesmente fazer um site tradicional. Até porque O que a gente discute aqui bastante é o seguinte: sites que estão, mesmo em aplicações que estão assim, meio que baseadas em tools, a gente tem, com o Ruby, a gente consegue ter um desenvolvimento bem mais rápido se fosse feito com Single Page Application. Então, mas normalmente a gente procura outras soluções, a gente faz esse Single Page Applications porque já conhece, ou
ele já está acostumado, etc. Sim. É bem interessante a gente procurar alternativas. Talvez o Ruby, eu sei, eu nunca trabalhei diretamente com o Ruby, mas eu sei que o desenvolvimento é bem rápido, a gente consegue uma performance bem legal aí é o cara para falar disso aí. Então, só uma observação que a gente está falando aqui a respeito de search. Eu acho que é importante pensar bem em colocar uma aplicação quando é necessário usar o search, porque o Google, há 2 anos atrás, a gente trabalhava muito, né, na agência lá com search, e o Google já usava mais de 700 métricas de search, alteração. Eles alteram muito a metodologia de search deles. Então, ele não restringe, o Google não fica restrito a nada. Então, você tem que estar sempre atento, se você tem uma aplicação single page, pensar nas métricas do Google todo dia, porque muda muito. Hoje são mais de 1000 métricas. E o Google é muito arisco quando se fala de search, para evitar black hat, uma série de coisas que as pessoas utilizam para elevar o seu site no ranking. Né? Então, eu acho assim, é uma coisa para se pensar, e se for para usar search, eu não usaria single page. Até porque a gente tem que ter um trabalho muito árduo em cima das métricas que o Google está usando no dia a dia para a gente poder contornar, entendeu? A gente está falando muito de site, né? Que quando tem que estar indexado, talvez a melhor forma não seja usar single page, mas para aplicação é sempre single page a melhor coisa também? Do outro lado da moeda, sempre quando eu vou fazer uma aplicação single page é a melhor abordagem? Será que, dependendo da aplicação, eu vou fazer com server page? Cara, pra mim uma coisa que eu acho que hoje é complicado de single page, pra aplicação, é se você precisar de acesso mobile, cara, porque pesa se carregar a aplicação inteira. Tem outras coisas, depende do tipo do que você estiver falando. Se for um aplicativo empacotado, beleza, porque já está instalado, ele carrega tudo. Mas quando é um site que o cara tem que acessar pelo browser e carregar tudo, tem várias questões. Os navegadores mobile, por exemplo, eles não fazem cache de um arquivo que tiver mais do que X kbytes. Então, a sua aplicação, o seu JS provavelmente vai estourar isso, então não vai fazer cache. Tem várias questões complicadas também para mobile, na minha opinião. A questão é que a single page application, o fluxo dela no primeiro acesso ela carrega a aplicação, o esqueleto da aplicação inteira. Então, se você tem lá, a gente utiliza ele, a gente está falando do Grunt, por exemplo, então você minifica todo o JavaScript da sua aplicação e vai tudo, mesmo que o usuário vai precisar usar só um pedacinho daquilo. Agora, na outra abordagem, com Rails, Engine, com PHP, ele vai carregar só o pedaço que o usuário quer carregar, ele quer usar, entendeu? Então ele não vai ter que fazer o bootstrap da aplicação inteiro para usar. Então eu acho que esse que é o problema. Um outro exemplo, até disso que o Matias está falando, que o Bruno falou, por exemplo, o Rails ou Cake PHP, sei lá. No mobile, 3G é sempre ruim no Brasil. Então cada request é muito custosa. Se você acessar o site, mesmo se não for o single page application, e ele tiver que fazer um Ajax, já são 2 requests, e 2 requests são pesadas. Com Rails, com Cake PHP, se você renderizar a página, quando é site, por exemplo, você consegue fazer cache do dado já na página, já renderizado, para cuspir tudo de uma vez pro cara o mais rápido possível. Então tem vários pontos a considerar, assim. A gente sempre acha que single page é mais rápido, né? A gente parece que a gente tem essa impressão e a gente só tem estudado single page, já parou? A gente parou de estudar paradigma tradicional, a gente parou, parece que... Ele não vai ter um cache positivo aí também, single page? Oi? O single page não vai ter um cache positivo, vamos dizer assim, também? Então, você já vai estar com ela toda carregada e você não vai precisar ficar fazendo request toda hora. O primeiro acesso, quando você baixa realmente o single page, o index e o script, ele é um pouco mais demorado. Mas a partir da segunda página, como você está vendo, ele é mais rápido. Você tem esse ganho. Mas é problema. TML, CSS, só as chamadas mesmo na segunda vez que você vai acessar, né? Então, ele já vai cachear se não tivesse problema do mobile que o Júlio falou, né? Dependendo do tamanho da sua aplicação também. Se for uma aplicação grande no mobile, já não consegue cachear direito. Até dá para quebrar a aplicação em módulos, tem várias outras soluções. Tem solução só para mobile, não é? Tem solução para mobile, enfim. A gente foca muito nisso hoje porque é conveniente, né? É prático, é rápido, é fácil de usar. E para o usuário, se for um sistema mesmo que o cara possa esperar um pouco para carregar, até que acaba tendo uma experiência boa.
Mas ainda assim, a gente não estuda nada de cake, quer dizer, tem gente que sabe, gente que não sabe, né? De cake, de Rails. A gente costuma focar muito mais nessa solução, né? Eu sei que tem gente que usa até para CMS, single page, né? Algumas soluções, mas eu acho que também não é aconselhável usar para CMS, seja qual for, usar single page, entendeu? Porque o trabalho que você vai ter é muito grande, você vai ter que pensar em todos os retornos do banco para atender, né? Eu acho que essa discussão é válida até para a gente começar. A gente não para pensar nisso, para pensar quando que eu vou usar um ou outro, né? Geralmente a gente tem que ir direto para A gente tem que considerar também os pontos positivos, né? A aplicação totalmente desacoplada aí do back-end, pode rolar independente. Se você for fazer uma aplicação aí, tipo, de uma geração que você não precisa publicar o back-end também. Isso para uma empresa também é bem válido, dependendo se a API for exposta, ela vai ser reutilizada por um outro sistema, vai ser integrada com outro sistema. Então, esses pontos, para você utilizar single page aqui, também são válidos, mas o que eu quero deixar claro é a gente não pode considerar single page application uma bala de prata, que em todo caso é a melhor solução. Muito por aí. Tá certo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Os dois itens? Não, faltou outro mesmo. Quando a complexidade de uma aplicação deve ficar na responsabilidade do front-end? Quanto de uma complexidade? eu acho só lógica de front. Interação. Eu acho que validação de dados eu acho que tem que ser feita dos dois lados. Dos dois lados. Então, se você vai ter um formulário para cadastro, tem que validar tanto o front quanto o back. Então, eu acho que isso não tem muito o que discutir. O que mais? A segurança que o João passou pra gente aquele dia também tem que estar dentro dessa complexidade. Tem que ser dividido meio a meio. O back porque também tem. O back tem que ter também. Tem que ter segurança para um e Não, a segurança de front. Mas sabe que dá para falar que o back, eu não sei, às vezes dá essa impressão. O back-end tem mais recurso de segurança do que o front, né? Sim, Não estou dizendo que assim, o front ele não tem que ser, não tem que ter a maior preocupação. Mas seria uma responsabilidade maior do back do que do front, será? Mas pelo eu acho que não Eu acho que é mais cara. Eu acho que não Eu acho que são responsabilidade. divididas, né? Eu acho que todo mundo tem Se responsabilidade. você abre uma porta Agora, no se front para divide- passar pelo back, está desprotegido. O back, por mais que tenha responsabilidade, porque o front permitiu. Eu acho que o back-end tem que estar preparado caso o front falhe. Eu acho que os dois têm que ser responsáveis, só que tem que ver até onde você consegue ir com a responsabilidade no front. Até o quanto ferramenta você tem para trabalhar. Tem que ser dos dois lados, porque principalmente, por exemplo, aquele que eu mostrei que você consegue injetar um script na página. Sim. Faz de conta que eu vou. O back-end está contando que eu tratei no front e não vai dar problema. Exato. Mas aí quer dizer que eu não deixei o cara inserir isso no back-end. Mas aí o cara vai lá e chama aquele direto por fora. Não usa o meu front. Aí eu não tratei a visualização, vai quebrar. Eu acho que tem talvez casos o e back vai casos, ter que né? tratar como se o front não estivesse protegido. Tratar como se tivesse tudo Lógico. e fazer a parte dele. Mas a responsabilidade eu acho que é bem dividida, às vezes até muito mais no front, porque o front pode dar a chave para você entrar no back. Entendeu? Essa que é a questão toda. O João mostrou que se ele tem uma porta, uma chave no front, você consegue entrar com essa chave no back. Mesmo que todas as rotas do back estão validadas, ou seja, entrou nessa rota aqui sem uma determinada característica de chave, eu desvio para outra rota no back. Tudo bem, mas se ele deu a chave no front, não adiantou nada. Outra questão é acesso. Ele mostrou os interceptors aí. Eu acho que quando você vai acessar uma tela que tem que ser autenticado, o front tem que barrar isso, mas o back-end também, os serviços que você vai chamar dessa tela também. Até porque você já faz fácil por lá qual a sua patente no front. Sim. O cara vai lá e muda, agora eu sou usuário de mim. Realiza o if lá no anular. Você acha, é legal discutir isso aí, porque até que ponto também é confiável de fazer cache de hook, sessão no front, né? Sendo que... Contanto que ninguém consiga roubar, é seguro. O problema é você achar alguma coisa que alguém possa roubar. Na verdade é um mal necessário, né? Você não tem muito como fugir disso. Não tem pra onde ir. Você precisa armazenar as informações para você fazer o acesso ao backup novamente. Se não for em hook, vai ser de outra forma, um token, alguma coisa. O storage o cara vai ter acesso. Vai estar no browser, ele vai ter acesso. No browser. Essa é uma responsabilidade do front, de dar uma maneira que ninguém
consiga roubar a sessão do cara. Antes de vir para cá, eu estava trabalhando numa aplicação ali de uma empresa grande e eles atendem 5 milhões de pessoas, é um sistema de treinamento. E a segurança, tipo, a validação do login era feita pelo back-end em conjunto com o Angular. Entendeu? Aí tinha um serviço que rodava só a validação do cara. Tipo, se o token dele não fosse validado pelo serviço, derrubava e ia pro login. O que acontece quando você, lógico, você tem que fazer a validação do back-end, você só pode acessar determinados serviços se você tiver as JORs necessárias aí para informação. Só que se você não tratar isso no client, no Angular, nesse exemplo, você vai começar a ter uns comportamentos inesperados, né? Se você acessar uma rota, a tela vai começar a piscar, vai te jogar para o login, vai te jogar para uma outra ação, vai ter um resultado não satisfatório. Então é nesse ponto aí que você tem que ter um controle bem robusto, bem definido aí de como validar nesse caso. Realmente, você nunca vai conseguir chamar um serviço, já que você não tem permissão, você não tem as ordens necessárias. Mas se você não tratar isso nas suas rotas, você começa a ter umas ações aí inesperadas, bem exageradas. Legal. Então, acho que o desafio aí desse conteúdo. Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Você tem alguma coisa, Bruno, para encerrar? Ou discordar alguma coisa que a gente falou aqui? Não, acho que não, tio. Isso aí. Eu vou disponibilizar o link aí dessa aplicação de exemplo que eu fiz. Ela tem algumas coisas a mais que eu coloquei. Ela vai ter um exemplo de decorator, que é uma outra feature bem interessante, que a gente pode discutir depois. O Rafael já está utilizando nos projetos também. E todas essas coisas que a gente falou também vão estar nessa app. Então, seja nos comentários, ou a gente fazer algum outro bate-papo depois, a gente pode ir aprofundando mais nesses assuntos. A gente nem perguntou pro pessoal de Jales, vocês não querem falar alguma coisa, nada? Estão aí? Tá tranquilo aqui, Matias. Eu só quero parabenizar. Acho que esse foi o verdadeiro mind blowing. Põe a gente a pensar, a gente está usando, igual o pessoal falou, a gente usa single page por conveniência, né? Application. A parte de segurança, back-end é ótimo, acho que tem que estar dos dois lados mesmo. O back-end tem que estar embrulhado aí na segurança, né? Para se proteger até do front-end, né? Acho que é isso. Foi bem legal. Parabéns, Bruno. Valeu. Valeu, Bruno.